Articulações aonde pessoas que se indicou como pré-candidatos a querer usar a tribuna. E sou democrático, mas também vejo as coisas acontecer. Então, o nobre colega vai usar o plenário. Aqui, o mês chegou um documento aqui de uma senhora também se inscrevendo para falar hoje. Eu acho que a senhora nem aqui está, porque está havendo articulações influenciando politicagem. Já foi questionado sobre saúde aqui, nós demos para uma pessoa da mesma família falar 2 vezes seguida. Então é direito do povo, mas concedida a palavra por 15 minutos. Nós somos os fiscais do povo, nós somos os representantes da sociedade. E somos representantes para quê? Para defender os interesses do município, né? Então, como que a gente vai defender os interesses do município se a gente não tem as informações? Então, para a gente poder até questionar, até argumentar, a gente tem que ter essas informações e, às vezes, o entendimento é diferente. Ah, porque você, Vossa Excelência, poderia ir na prefeitura. Eu entendo que não, o regimento interno, os trâmites legais são esses, apresenta o requerimento, encaminha para o prefeito encaminha para a gente a resposta. É uma coisa tão simples, só informar para a gente quais são as condenações, o que foi pago nesses últimos 2 anos para a gente acompanhar. Então, assim, é uma questão muito simples. É simples porque também é um direito do povo, é um direito da sociedade também saber o que a prefeitura tem sido condenada na justiça. E não cabe também a mim ficar indo lá, eu acho que esse jogo de comadre não cai bem para a autoridade a qual nós somos aqui representados, porque o vereador, ele é uma autoridade do município, né, constituída legalmente. Eu acho que é mais do que justo a gente estar cumprindo essa tão nobre missão que é de fiscalizar e defender aquilo que é nosso, que é do povo. Então, assim, um requerimento, como eu falei aqui, um requerimento simples, e por isso acredito eu que não vai ter tanta dificuldade também de parte de Vossa Excelência em dar esse voto favorável para que a gente tenha essas informações o mais rápido possível e possa entender melhor o que se passa. Muito obrigado.
Requerimento em discussão. Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Reprovado. 5-4. Que política é isso mesmo. Política, quem está fora quer entrar, quem está dentro não quer sair. E usa as armas que tem. Cada um usa as armas que tem para se prevalecer, para conquistar os seus objetivos. O jovem que veio aqui, antecedente aqui, falou que a prefeitura que dá emprego, fica na pressão. Eu lembro que ele mesmo disse num vídeo aí que a briga dele com o prefeito é porque o prefeito não deu emprego. Ele foi muito homem em sustentar isso na rede social. Parabenizo ele pela coragem dele, que ele falou e assumiu. Eu parabenizo ele por isso. Se tivesse conseguido um emprego, estava até hoje trabalhando com o prefeito e defendendo como ele defendeu até o dia da eleição.
matéria lá em Muritiba, na região do vereador Pega, sem informação, que pelo que eu entendi, estou concluindo, vereador, atacou um sistema que deu trabalho para se criar nos distritos. Antigamente, Muritiba não tinha água, Santa Luzia não tinha água, outros distritos aí não tinha água. O Pró-Rural, a organização Pró-Rural, ela ajudou muito os distritos. Então, antes de fazer um ataque para destruir, se informe como funciona. Se informe primeiro, porque destruir é fácil, apontar defeito é fácil.